Vamos lá então, galera, para o nosso pâncreas endócrino. Por que endócrino? Porque tem o pâncreas exócrino. Mas hoje a gente vai tratar do pâncreas endócrino, ou seja, das suas ilhotas de Langerhans, né? E são duas as principais, a alfa e a beta. E a principal mesmo, a beta, porque ela vai aplicar a insulina. E aí, o protagonista do diabetes tipo 1 e tipo 2, por isso que ela é principal, né? Tem mais interesse para a área da saúde, né? Bom, nesse primeiro slide aqui é para mostrar que essas ilhotas de Langerhans, ela é composta por vários tipos celulares. Os dois principais estão aqui, existem outros, já vou mostrar os outros secundários, mas os mais importantes são esses, desenhados aqui, ó. Você tem as células que são chamadas de beta e as células que são chamadas de alfa. As células de beta, elas vão secretar insulina. E as células alfa vão secretar glucagon, né? Insulina e glucagon têm o efeito ao contrário um do outro, né? O efeito oposto um do outro em relação ao metabolismo da glicose, ou seja, em relação à glicemia. Enquanto a insulina vai pegar o açúcar e vai fazer com que esse açúcar seja absorvido pelos tecidos, né? Pelo tecido adiposo, pelo tecido muscular, o glucagon vai fazer o contrário. Ele vai pegar os seus estoques de glicogênio e vai transformar em glicose e vai disponibilizar essa glicose para a corrente sanguínea, vai elevando a glicemia. Na fisiologia normal, você precisa dos dois funcionando, né? Numa condição normal. Uma condição homeostática, vamos assim dizer, né? Então, aqui você está vendo as duas ilhotas, você está vendo aqui um capilar fenestrado. O que é um capilar fenestrado? É um capilar que tem bastante local para entrar e saída de substâncias. E por esses locais é que vão entrar e sair proteínas, que são secretadas aqui e aqui, ó. Aqui no caso a insulina, aqui no caso o glucagon, né? Que são os produtos das células beta e das células alfa, respectivamente. Okay? Aqui é uma histologia mostrando, né, um ácido seroso, ó, tudo em volta aqui é ácido seroso, que é o pâncreas exócrino, né? Mas aqui ó, tem uma ilhota, e essa ilhota aqui é chamada ilhota de Langerhans. Essa ilhota de Langerhans, né, é que vai ter as células do tipo beta e do tipo alfa, embora tenha também outros tipos que eu já vou apresentar a vocês. Nessa coloração aqui nós podemos ver claramente as células alfa, representadas pela letra A aqui, ó. Você percebe que ela tem uma cor mais clara, tá vendo? Um vermelho mais claro. E as células beta, né, que estão aqui num tom mais azulado, né? E aqui que o A é mais rosado. Então, essas células mais rosadas, né, elas são as células do tipo alfa. Enquanto que essas células representadas pela letra B são células do tipo beta. Então você tem aqui as ilhotas de Langerhans com as células alfa em rosa e as células beta em um tom mais azulado. Aqui é uma tabela para mostrar os tipos de células que tem. Como eu falei, ó, a maior parte delas é alfa, né, que produz o glucagon, e beta, que produz a insulina, sendo 70% ainda beta, a insulina é o principal. Como eu falei também, repetindo aqui, a ação deles são antagônicas, né? Enquanto que a insulina age nos tecidos promovendo a entrada de glicose na célula, diminuindo a taxa de glicose do sangue. O glucagon age nos tecidos para tornar a energia que está estocada na forma de glicogênio e gordura disponível, né, para onde? Para glicogenólise e lipólise. O que é glicogenólise e lipólise? Glicogenólise é quando eu pego o glicogênio e transformo em glicose. E lipólise é quando você vai disponibilizar os ácidos graxos para a corrente sanguínea, tirando da onde? Das gotas de lipídios que estão dentro do tecido adiposo, certo? Isso aumenta a taxa de glicose no sangue, principalmente pela glicogenólise, aumentando também a taxa de ácido graxo livre pela lipólise. E a glicogenólise, que é aumento da taxa de glicose, né? O glicogênio, né, só para recordar aqui, para reforçar, ele nada mais é do que uma cadeia, né? Uma cadeia de sequências de moléculas de glicose que estão presas umas às outras. Quando as moléculas de glicose estão presas umas às outras, ela forma uma grande molécula chamada glicogênio.
E através desse processo aqui, glicogenólise, com uma enzima, eu vou retirando as moléculas de glicose da grande molécula de glicogênio e liberando essa glicose disponível, né? Tornando ela disponível para a corrente sanguínea. Então, essa glicogenólise, né, é uma nova gênese de glicose, quebrando, lise quebra o glicogênio, né? Então, glicogenólise significa quebra do glicogênio. Quando você quebra o glicogênio, você produz glicose. Tá? É o que o glucagon faz. Tem as outras células em menor quantidade, as deltas, as PPs e as épsilons, que estão em 5, 3,5%, né? Aqui, essas vão produzir somatostatina, que vai regular a produção dos outros hormônios das ilhotas de Langerhans, tanto alfa-beta como PP e épsilon. O polipeptídeo pancreático, que é um inibidor de apetite, e a grelina, que é o contrário, que é um estimulador de apetite. Mas aqui já são, nosso foco vai ficar aqui, ó, nas células alfa e células beta. Né? Aqui é para mostrar uma imunohistoquímica com microscopia eletrônica, ou seja, eles colocaram um anticorpo que grudasse na insulina. E esse anticorpo estava preso a um metal pesado. No caso aqui, se eu não me engano, ele usou ouro. Né? Então, você está vendo esses grânulos escuros aqui porque os elétrons foram refletidos, eles não passaram por aqui. Por quê? Porque aqui é uma molécula de insulina com anticorpo contra a insulina e esse anticorpo com uma molécula eletrodensa, no caso o ouro. Então, a hora que você passa o feixe de elétron passa por tudo. Mas onde está escuro aqui é porque ele não passou, ele foi refletido. Por quê? Foi desviado. Porque você tem uma molécula eletrodensa aqui, né? Muito mais denso do que o tecido vivo, né? Que é a partícula de ouro. Então você consegue ver a insulina dentro das células, né? Aqui ela está dentro das células sendo produzida, né? Aqui já é para mostrar o glucagon. É uma outra imunohistoquímica que a gente usa o DAB, que é diaminobenzidina, né? Diaminobenzidina. É uma imunohistoquímica também, só que em vez de usar o ouro, a microscopia eletrônica como no anterior, aqui a gente usa uma reação química. Você coloca um anticorpo que tem, junto com esse anticorpo, né, você coloca uma enzima. Essa enzima, quando você dá o substrato para ela quebra o substrato dela em um precipitado que se precipita sobre o anticorpo. E esse precipitado sobre o anticorpo dá esse aspecto marrom. E a enzima que faz essa quebra é a diaminobenzidina. Então aqui você tem uma coloração por diaminobenzidina. O que isso significa na prática? Significa que tudo que está marrom aqui está marrom porque tem glucagon, porque é uma imunohistoquímica contra a molécula de glucagon. Então onde tem o glucagon, tem um anticorpo que grudou no glucagon, e esse anticorpo está preso a uma enzima, que quando quebra o substrato que a gente dá para essa enzima, ela forma um precipitado marrom em cima do anticorpo. Então, aonde tem glucagon, você vê esse marrom. Tá vendo aqui ó, esse marrom intenso? Isso aqui é o quê? Moléculas de glucagon. Onde está mais fraco, tem menor quantidade. E aqui, ó, você não tem quase nada de glucagon, que a gente chama de background, né? Marcação de fundo, né? Até muito pouco, é bem diferente disso, né? Então, a gente consegue ver as células alfa e beta através de imunohistoquímica. No caso aqui, uma imunohistoquímica com enzimática, né, que é diaminobenzidina, e no caso aqui, imunohistoquímica com microscopia eletrônica. Nos dois casos, você usa anticorpos para identificar os alvos. No caso aqui, insulina, no caso aqui, glucagon. E aqui, para mostrar para vocês o controle da secreção de insulina. Veja, a célula beta, que vai produzir insulina, ela é sensível ao aumento de glicose na corrente sanguínea. Então, a glicose aumenta, essa glicose vem aqui na célula, ela detecta esse aumento de glicose e estimula o quê? A liberação da insulina. A insulina é uma proteína, então ela foi transcrita, foi traduzida aqui no retículo endoplasmático rugoso, foi levada para o Golgi, do Golgi ela formou os grânulos de secreção. Né? E esse processo, né, tem todo, ela é produzida, né, ao longo de todo esse processo. Quando você tem ele aqui dentro das vesículas do retículo endoplasmático, ele ainda está no estado de pró-insulina. No Golgi, que ele vai se aproximar da estrutura da insulina. Essas modificações, né, acontecem, né, primeiro é um pré-pó, depois um pré-insulínico, e somente na hora da liberação mesmo, que é terminada, na hora que vai formar os grânulos, é que você tem a insulina pronta. A insulina só vai ficar pronta aqui. Enquanto ela está aqui no retículo endoplasmático ou aqui no complexo de Golgi, ela está sendo modificada. Você não precisa, assim, nesse nível agora, saber os detalhes dessa modificação, mas, assim, a grosso modo, você tem tanto a clivagem do peptídeo sinal, para quem lembra lá,
do processo de transcrição e tradução lá da biologia celular. Você tem a clivagem do processo do peptídeo pré-sinal, e você tem sulfatação, que vão prender as duas cadeias, que vão formar a molécula de insulina, ou seja, você vai ter uma montagem dela, com formação em 3D dela, ao passar pelo Golgi aqui. Quando chega aqui na glândula de secreção, ela está altamente densa e quase que cristalizada, só tem molécula de insulina ali. Com o estímulo da glicose, ela então é liberada. Quando ela libera, ela vai atuar nos seus receptores, nos tecidos, fazendo com que esses tecidos absorvam a glicose, né, do sangue para dentro do tecido. Por isso o açúcar do sangue diminui, por isso a glicemia abaixa com a ação da insulina, certo? Uma coisa importante aqui, a gente sabe que essa capacidade de produzir insulina e jogar o açúcar para dentro do sangue, né, ela é modulada, hoje a gente já sabe, ela é modulada pela quantidade de ácido graxo livre. Quando você tem uma pessoa obesa, ela tem muito ácido graxo livre, então ela provoca uma coisa chamada resistência à insulina. Se você é muito obeso, você tem dificuldade de fazer com que a glicemia seja baixada. Por quê? Porque a ação da insulina, né, ela é contraposta pelos ácidos graxos livres que ficam na sua corrente sanguínea. De forma que, a grosso modo, de uma forma bem simplificada, a obesidade, o aumento de ácido graxo livre na corrente sanguínea provoca resistência à insulina, ou seja, a insulina liga ao receptor, mas o açúcar não entra no tecido, o açúcar fica no sangue. Então a pessoa obesa tende a ter uma glicemia mais elevada por essa resistência da insulina, por essa dificuldade de jogar a insulina para dentro. E essa resistência de insulina vai aumentando, até o ponto que ele não consegue mais colocar, mesmo produzindo a insulina, não consegue fazer com que a glicemia entre. Aí você tem o chamado diabetes tipo 2, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado com essa é uma doença muito frequente nos dias de hoje devido ao tipo de alimentação que a população tem, né, com excesso de açúcar e de gordura, né. Uma coisa importante você entender aqui na produção de insulina é que o que acontece quando você consome, né, muito açúcar, quando você consome muito carboidrato, muito doce, muita massa, né, você faz o seu pâncreas trabalhar muito. E o que isso resulta? Ó, qual que é a consequência? A consequência é que seu pâncreas trabalhando muito, produzindo muito insulina, né, sendo muito estimulado, tendo todo momento picos de liberação de insulina, isso vai contribuir para a falência do seu pâncreas. Se o seu pâncreas falir, ou seja, ele não conseguir mais produzir a insulina, você também vai ter diabetes, né? E essa falência do pâncreas, né, acontece devido a essa dieta para a qual o nosso corpo não foi produzido, né? Nós fomos, entre aspas, vamos colocar, montados, né? Nossa linha de montagem foi na sociedade caçador-coletor por 200 mil anos, onde não havia essa disponibilidade toda. Nós não fomos fabricados, né, para viver numa fábrica de doce, né? Tampouco numa pizzaria. Então é importante você ter a consciência disso, né? De que você pode fazer o que você quiser, desde que você entenda o que você está fazendo com você, né? Qual a consequência de você comer pizza, doces, fazer uma alimentação completamente desregulada? É a mesma coisa. Isso pode ser explicado pelo Uber, né? Pelo carro Uber não, né? Vamos dizer, tira o Uber daí, vamos colocar carro de aplicativo. Quando você vai comprar um carro, você tem um carro com 2 anos de uso, só que um com 2 anos de uso está com 10 mil quilômetros, que a pessoa só usava de final de semana. E o outro está com 100 mil quilômetros, porque a pessoa usava todo dia, né? Qual dos 2 carros você quer comprar, né? A pergunta é, qual pâncreas você quer ter? Se é que você entendeu a minha associação, né? Você não quer comprar um carro que rodou 100 mil, você prefere um carro que rodou 10 mil, porque sabe que o carro que rodou 100 mil tem muito mais chance de ter problema. Aqui, assim é a vida do seu pâncreas, né? Então, quando você chegar e pedir um sorvete, e tem lá o sorvete pequeno, né, que é o pequeno lá, 200 ml, o médio, 300, sei lá o médio, grande, qual é o volume, né, mas você tem lá o de 200, de 500, de 700. Aí o de 200 custa caríssimo, né, mas o de 500 é o que compensa, né? Você vai comprar o sorvete de 500 ml, porque, olha, de 200 para 500, mais que dobre, aumenta R$1 só, aí então fica mais barato, eu vou comprar o de 500. Pro seu bolso tá bom, que não tá bom pro seu pâncreas, principalmente para esse cara aqui, ó, pra ilhota de Langerhans. Ela não vai gostar não, porque você vai botar ela para trabalhar, você vai fazer dela um carro de aplicativo, né?
Então, a reflexão do dia é: que pâncreas você quer ter? E é isso aí, pessoal.